Gente, a Organização Mundial da Saúde alertou que por ano quase 300 mil mulheres perdem a vida em razão do parto. Mais de 2 milhões de bebês morrem ao longo do primeiro mês de vida e outros 2 milhões morrem após 20 semanas de gestação no útero ou durante o parto. Para a gente entender melhor esses números tristes, eu vou conversar agora com o médico obstetra, o Dr. Diego Fraga Rezende. Doutor Diego, seja bem-vindo. Boa tarde ao senhor. Boa tarde, Jordevan. Obrigado pelo convite. Doutor, por que morre tanta mulher no parto? Jordevan, nós temos um grande problema que justifica esse número absurdo de mortes maternas, que é, muitas vezes, a dificuldade de acesso a essas mulheres aos serviços de saúde. Então, principalmente para a população mais carente, que precisa realmente ter um acesso, muitas vezes, imediato para resolver o seu problema de saúde, elas não são, muitas vezes, atendidas, seja por infraestrutura inadequada, por falta de material, por falta de mão de obra específica, e essas mulheres acabam, muitas vezes, obtuando. Agora, nesse caso, doutor, quando tiver um sangramento, é motivo de preocupação? Sim, todo sangramento, principalmente aquele sangramento volumoso, Jordevan, seja aquele que acontece no período gravídico, ou seja, durante a gestação ou até 42 dias após o parto, ele é um sangramento que é potencialmente arriscado para a mulher e para o bebê, se esse sangramento aconteceu durante a gravidez. E aí, nesse caso, qual é o tratamento que deve ser feito imediatamente? Primeira coisa, essa paciente precisa imediatamente procurar um serviço de atendimento hospitalar de emergência, de preferência às maternidades, que tem aí o obstetra, que via de regra vai conduzir esses casos aí de prontidão, e aí vai depender muito do que está causando esse sangramento. Então nós temos diversas causas médicas, obstétricas, que vai diferenciar de acordo com o diagnóstico qual que vai ser o tratamento mais eficaz. Doutor, qual é o risco, por exemplo, da mulher ter um sangramento, ela fala, não, isso aqui vai passar, eu vou dar um jeito aqui em casa mesmo, e ela demorar a ir ao hospital? Sim, a gente sempre orienta uma coisa subjetiva e muito intuitiva da mulher. Então, aquela mulher que sangrou uma quantidade maior, que seja com coágulos, que são aqueles pedaços de sangue, a paciente que ficou com indisposição, fraqueza, teve desmaio após um sangramento, eu vou pensar que esse sangramento ele é um sangramento mais importante. Essa paciente imediatamente deve procurar o serviço de emergência para avaliação. A gente considera a morte no parto até quantos dias depois do parto? Até 42 dias após o parto, Jordevan. Nesse período, que é o período do resguardo, da mulher, que a gente chama também de puerpério, o corpo da mulher está funcionando como se ela estivesse ainda grávida. Então, a gente considera que todos os óbitos de mulheres que tiveram um parto em até 42 dias, esse óbito ele é considerado um óbito materno. E nesses 40 dias, doutor, o que a mulher não deve fazer? Importante receber as orientações do médico assistente, mas as informações, as orientações mais importantes diz respeito ao repouso dessa mulher aí no período do resguardo, então evitar os esforços físicos, a vida sexual nesse período do resguardo também ela é contraindicada, e diante de qualquer sintoma que está fugindo do que é o esperado, então se aquela mulher começou a ter febre, começou a ter um sangramento, teve algum desmaio súbito, começou a ter às vezes algum outro sintoma, uma tosse, uma falta de ar, essa mulher precisa procurar o serviço de emergência. O senhor falou tosse e falta de ar também? Sim, a gente tem, Jordevan, as causas que estão relacionadas diretamente à gravidez, mas a gente tem causas de óbito materno que podem ser pioradas por conta da gravidez. Uma das causas, por exemplo, no pós-parto muito comum, seria a embolia pulmonar, que a paciente muitas vezes começa a ter um quadro súbito de falta de ar, pode ter uma tosse, via de regra uma tosse seca, e isso vai nos levar a pensar nessa suspeita diagnóstica e a gente precisa avaliar essa paciente aí de prontidão. Agora, por exemplo, depois do parto, doutor, é indicado que ela faça as caminhadas pelo dentro de casa, uma movimentação ou não? Sim, a gente nunca orienta, exceto se realmente tiver uma indicação específica, mas via de regra, o que vale para a imensa maioria aí das mulheres que tiveram seus bebês, é que quanto antes ela começar a caminhar, movimentar, menor o risco aí, por exemplo, de eventos como trombose, embolia, que também podem acontecer nesse período aí do resguardo. Bom, nós consultamos aqui ao vivo com o Dr. Diego Fraga Rezende, médico obstetra. Doutor, muito obrigado pela visita e pela participação com a gente. Eu que agradeço a oportunidade, Jordevan.